tarde, sejam bem-vindos. Temos hoje connosco a doutora Maria João Dornan, que nos vai referir uma interessantíssima palestra. Entretanto, como nem toda a gente a conhece, eu vou dar alguns elementos biográficos. A professora doutora Maria João Maciel Jorge Dornan é natural de Ponta Delgada, São Miguel, mas toda a sua juventude foi vivida na freguesia da Feteira, na Ilha do Faial, onde concluiu o 12º ano de escolaridade, tendo inclusive naquele ano recebido o prémio do Rotary Club por ter sido considerada a melhor aluna. Em 1989, emigrou para o Canadá. Iniciou os estudos académicos em 1994 na Universidade de Western Ontario. Na Universidade de Waterloo, em 99, completou a sua licenciatura, regressando posteriormente à Universidade de Western Ontario para, em 2001, completar o mestrado em Literatura Espanhola, na qual se dedicou a estudar a representação da mulher na obra de Gil Vicente. Em 2007, concluiu o doutoramento em Literatura Portuguesa e Espanhola na Universidade de Toronto. Atualmente é professora efetiva na Universidade de York, onde leciona no Programa de Estudos Portugueses e Luso-Brasileiros. Tem publicações em vários livros e revistas académicas e tem participado em numerosas conferências nacionais e internacionais. A sua investigação centra-se na literatura dos séculos XVI e XVII. Desde 2006 se interessa por autores açorianos, especialmente o estudo e a divulgação do escritor Dias de Mel. No Canadá, vem desenvolvendo variedíssimos projetos, tendo até alguns trabalhos relacionados com a cultura açoriana. Tem participado em colóquios e é convidada com frequência como palestrante. É a co-diretora do Centro Canadiano de Estudos sobre os Açores. Entre as suas publicações destacam-se estudos sobre Pero Vaz de Caminha, Bernardino Ribeiro, Gil Vicente, Mariana Alcoforado, Dias de Mel e outros. Entretanto, este ano concluiu um livro sobre representações da beleza e da fialdade na literatura ibérica dos séculos XVI e XVII. Recentemente, no dia da Região Autónoma dos Açores, foi condecorada pelo Sr. Presidente do Governo com a insígnia de mérito profissional. Portanto, passo já a palavra à professora Dornan. Obrigada, Luís. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Eu não sei se é possível fecharem a porta da rua, porque eu fico um bocadinho distraída quando passam os carros. Ou é assim. Portanto, o que eu vou apresentar hoje faz parte dos meus projetos recentes, especialmente no último ano, que eu tenho me preocupado sobre o valor da ficção, porque é que nós lemos, porque é que as pessoas gostam de ler ficção e quais são as relações que a ficção tem com o desenvolvimento das nossas capacidades empáticas e com o melhoramento ou como é que nós podemos contribuir de maneira positiva para a nossa condição humana. Portanto, não sei se conseguem ver, sim? Portanto, primeiro explico-vos basicamente como é que surgiu esta investigação. Em 2016 eu estive cá, penso que foi nesse ano que eu apresentei um estudo sobre a representação dos idosos na literatura, especialmente na obra de Dias de Mel, porque eu tento sempre reunir alguns elementos da minha investigação académica a Dias de Mel, porque fui amiga de Dias de Mel e gostava de manter a memória dele viva e o trabalho dele vivo, e penso que há muito mais que se diga sobre Dias de Mel para além da temática baleeira. Eu sei que essa parte é importante, mas há toda uma temática que se encontra em Dias de Mel que ainda está por vir explorar. E uma das temáticas que me preocupava em 2016 e que eu encontrei em Dias de Mel, de facto, eram as variadas imagens que se encontravam na obra dele sobre a representação dos idosos. Comecei-me a preocupar com certas coisas. Comecei-me a preocupar, por exemplo, com o uso da terminologia capitalista e falar das pessoas como capital humano.
o idoso está naturalmente excluído desse capital humano. Porque, infelizmente, o que se passa é quando a pessoa deixa de ser capital, deixa de produzir, basicamente deixa de existir. Estes temas aparecem todos em Dias de Mel. Aparece o desprezo social, aparece a solidão quanto aos idosos, mas aparece também a idade avançada, como finalmente a emancipação da pessoa. Em Dias de Mel aparece aqueles idosos que regressam dos Estados Unidos e que décadas depois de trabalharem arduamente nos Estados Unidos, ele sempre quis ter um barco, sempre era homem de mar, vivia muito longe do mar, portanto a velhice, em alguns casos, traz também a possibilidade de emancipação. O problema é que, pelo geral, nós não encontramos representações positivas quanto à etapa mais última da nossa existência humana. Encontramos, basicamente, discursos de decadência. Não é? Então, eu comecei a perceber que a solidão, apesar de nós vivemos num mundo em que estamos todos ligados por internet, há vários estudos que indicam que os seres humanos nunca se sentiram tão sós como se sentem atualmente. Que parece um bocadinho irónico, não é? Porque eu não estou aqui a dizer que as pessoas não deviam estar na internet. Claro que se tem um lugar, nós queremos saber alguma coisa, vamos logo ver à internet e sabemos, e a internet tem o seu papel importante para ligar as pessoas. Mas a internet não pode substituir a socialização. E o que se está a passar é que as pessoas estão de veras isoladas. E muitas pessoas, é o isolamento e a solidão que leva as pessoas a terem estas vivências virtuais. E podemos pensar que são só os idosos que têm estas vivências virtuais, mas não, são também os jovens. Há jovens que já nasceram, que só conhecem a internet, que têm a internet desde muito pequenitos. Portanto, estes jovens geralmente revelam comportamentos sociais muito pobres, porque não socializam, apenas socializam por detrás do ecrã. Portanto, as vivências que nós temos virtuais em nada se adequam às necessidades da nossa condição humana. Também o que se tem verificado na última década especialmente é um acréscimo de doenças de cariz mental e o abandono total das pessoas que também sofrem doença mental. Também me preocupou estudar um bocadinho mais sobre o papel positivo que a ficção tem, porque os jovens onde eu leciono também, imagino que aqui seja a mesma coisa. Os jovens dizem que não têm tempo para ler, que não gostam de ler, que não foram habituados a ler. Porque, por vários motivos, não é? Onde eu estou, a maioria dos jovens são alunos que trabalham. Portanto, na minha universidade, é uma universidade em que os jovens vêm de famílias humildes, pobres, e quase todos trabalham, às vezes 25, 30, 40 horas por semana, para não estudar a tempo inteiro. Portanto, há essa realidade. Mas, em geral, as pessoas já não leem. Portanto, também me preocupava isso. E por isso eu me lancei no último ano a tentar compreender mais quem lê ficção, porque é que gosta de ler de ficção, o que é que diz a ficção de nós, diz-nos alguma coisa para nós, contribui a ficção para a nossa condição humana e como. Portanto, vou começar com alguns benefícios, alguns que vos vai parecer óbvios, que são os benefícios de ler ficção. Obviamente, nós quando lemos, quanto mais lemos, mais vocabulário adquirimos. No meu dia-a-dia, como eu leio muita ficção em outras línguas, portanto, tenho que continuar a ler ficção em português, porque assim eu vou sempre aprendendo vocabulário, porque a língua é viva, a língua vai sempre evoluindo, e é assim que eu também mantenho uma ponte saudável com a língua e a cultura portuguesa. Portanto, nós aprendemos muito vocabulário quando lemos. Claro que lemos por entretenimento, é óbvio. Lemos também por escapismo. Aliás,
Durante o século XIX, em muitas sociedades burguesas, proibia-se à mulher burguesa certas leituras. E já vos vou explicar porquê. Porque acreditava-se também que o sentimentalismo que as mulheres burguesas liam podia, de certa maneira, desmoralizá-las e conduzi-las pelo mau caminho. Claro que o grande problema era a falta de acesso à educação que as mulheres tinham, e as mulheres, se não tinham nada para fazer e liam livros tradicionais, os tais livros românticos, o grande problema não era o que as mulheres liam, o grande problema era a falta de acesso a atividades que as enaltecesse, não é? Portanto, porque lemos? Nós lemos também porque há uma série de informação social e cognitiva que nós conseguimos aprender da leitura de ficção. Lemos também, e estes já são benefícios, são menos óbvios. Nós lemos porque nós queremos saber sobre a complexidade humana. Nós lemos porque há uma reflexão de valores morais e situações sociais que nós vemos representadas nos livros. Na América do Norte, e sei que na Europa também, o que é muito popular hoje em dia é o romance policial. E porquê que o romance policial é muito popular? Porque nós podemos pôr em prática toda esta informação social e cognitiva. Quem é que cometeu o crime? Nós podemos associar os valores morais sobre aquele ato, definir ou ajudar ao processo policial da detecção de quem são as personagens boas, quem são as personagens más. Portanto, o romance policial é muito popular hoje em dia porque dá-nos a oportunidade de nós praticarmos uma série de exercícios cognitivos e sociais. Agora, há outros críticos que dizem que o ato de leitura, nós lemos porque é uma das poucas experiências que nós temos no dia-a-dia que é íntima, que não é mediada por forças externas. E esta crítica, de uma crítica literária chamada Janet Winterson, e ela diz-nos que a leitura, hoje em dia, de facto, oferece-nos resistência e é oposta e se encontra em oposição ao capitalismo, que é um ato íntimo entre o livro e o leitor e que é um ato que resiste à influência de Estado, de igreja, de sistema político, de convicções sociais, etc, etc. Portanto, é uma das poucas formas que nós hoje em dia temos realmente de certa maneira, resistirmos contra o tal capital humano, uma invenção do capitalismo. É Winterson que diz: a arte dá-nos um pouco de nós, em inglês. Porquê é que nós lemos? Porquê é que nós vemos? Porquê é que gostamos de admirar uma obra de arte? E isto não se aplica só à ficção, não é? Aplica-se às pessoas que veneram, por exemplo, a imagem de um santo, aplica-se a todos os contextos, porque quando nós apreciamos algo, fala-nos algo de nós, diz-nos algo de nós. Art gives us a sense of ourselves, em inglês. Há outra escritora, uma escritora nigeriana, Adichie, que nos diz: nós lemos ficção porque a ficção é sobre o desejo humano e que a nossa humanidade não é evidente. Quem tiver interesse nestas notas, eu partilho convosco. E a Adichie tem um vídeo, aí está, coisas boas e coisas más da internet. Tem um vídeo muito interessante no YouTube em que ela fala que a ficção e a arte em geral que revela o nosso desejo humano. E ela dá um exemplo, por exemplo, o que é que nós sentimos quando vemos um homem abusado, explorado,
desprezo. Nós aí aprendemos lições sobre a dignidade humana e a falta dela. Portanto, isso só se passa porque nós temos uma capacidade empática que pode ser incentivada quando lemos ficção. Portanto, a ficção provoca, desperta curiosidade, intensifica o nosso estado emocional e, muito importante, reduz a estranheza do outro. Se nós lemos, por exemplo, Menina e Moça, de Bernardino Ribeiro, podemos ler aquela obra do século XVI, pensar que aquilo é do século XVI. Quantas vezes aquelas histórias das mulheres isoladas, desprezadas, dominadas, sofridas. Eu há anos estive em Dubai e uma das coisas que eu queria fazer em Dubai era uma das coisas que eu não podia fazer na Arábia Saudita. Primeiro, entrar na Arábia Saudita sem a companhia de um homem. Eu não pude fazer isso. Mas o que eu queria fazer? Eu queria comprar ou ter acesso a um livro que causou muito escândalo, que é As Raparigas de Riyadh. E claro, eu acho que não vos vou ofender se eu disser que Dubai é uma versão de Disneyland do meio do Meio Oriente. Claro que consegui comprar o livro As Raparigas de Riyadh em Dubai. Porquê é que eu falei da Menina e Moça? Porque apesar das diferenças culturais, apesar do marco histórico ser muito distinto, estamos a falar entre século XVI e século XX, a condição da mulher é exatamente a mesma que nós verificamos naquela obra do século XVI de Bernardino Ribeiro, que se vai repetindo por todos os séculos e por muitas culturas e que infelizmente ainda hoje em dia. Portanto, o que é que eu vi aqui? Eu vi aqui almas de mulheres que, de certa maneira, continuam a sofrer de abuso, de opressão, de violência por uma sociedade que até hoje em dia não lhes dá voz plena. Portanto, reduz a tal estranheza do outro, porque, para além daquelas diferenças culturais todas, o que aqui é relevante é, de facto, a condição humana. E inquietar, claro. Nós ficamos inquietados, nós ficamos desassossegados. Há um crítico literário brasileiro que chama a ficção do desassossego, com o mote de Fernando Pessoa, obviamente, para falar que o objetivo da ficção é o de inquietar, de desassossegar. Porque é que, se a ficção, como se pensava no século XIX, que era uma forma de escapismo, que era uma forma de entretenimento, mas então porquê é que a ficção e porquê é que autores de ficção continuam a ser proibidos em muitos países e em muitas culturas, incluindo, obviamente, durante a ditadura proibiu-se muitos autores e muitos livros. E claro, eu, como estudei o século XVI, havia muitas das obras de Dias de Melo que foram proibidas pela Santa Inquisição, Bernardino Ribeiro, Menina e Moça também. Então, porquê? Porque tem o poder de nos inquietar e tem o poder de intensificar certas emoções que podem muitas vezes ser os promotores da mudança. Já vou falar desse assunto. Se eu estou a amassar, se estou assim... Se não, a única coisa que me fez impressão é ter falado de Dias de Melo no século XVI. Eu falei Dias de Melo século XVI. Desculpem, eu quis dizer Gil Vicente. Pronto, boa, Gil Vicente, obrigada. Quando eu cometer um erro, digam, porque eu às vezes apresento com notas e às vezes não. E às vezes, quando não tenho notas, desvio-me assim um bocadinho, por isso é que eu não posso ter barulhos, não sei o quê. Mas se eu disser alguma outra barbaridade, digam. A gente entendeu que era qualquer coisa que não é. É Gil Vicente. Portanto, aqui algumas citações de pessoas que têm trabalhado este tema para provar basicamente a tese que eu estou aqui a mostrar. Primeiro, o texto literário
suscita a reflexão e a sensibilidade quanto a questões atuais sobre a condição humana. Isto é de Petriani. A literatura assume sua função de principal elemento formador da cultura por desenvolver a consciência crítica, por impulsionar o pensamento e a nossa responsabilidade por examinar criticamente. Também de Petrani. Aqui outro. A ficção é o laboratório da aprendizagem moral, onde percebemos as saliências, os reflexos das nossas vidas, decisões e compromissos sobre o bem viver. A ficção desperta as nossas predisposições sociais de Melton. Basicamente, algumas das citações de alguns dos críticos que eu tenho consultado sobre este assunto. Portanto, nós, de facto, estamos rodeados de ficção. E aqui o que é importante perceber é que eu não estou a falar apenas do que nós lemos nos livros. Eu estou a falar, por exemplo, do que nós vemos online, do que nós pomos nos nossos perfis do Facebook e do Instagram. Pensem, são verdades sobre vocês mesmos? Ou são um bocadinho obras fictícias do que nós queremos que os outros vejam? Nós vemos ficções todos os dias. Nós necessitamos de ficção. E o argumento aqui é que nós necessitamos de ficção porque aí está a nossa condição humana. Em Portugal vê-se muito telenovelas. Porquê? Porque fala algo de nós. Quando vão ver a telenovela, quando vamos ao cinema, quando vamos ao teatro, até os jovens, quando jogam jogos de vídeo, há uma história nesses jogos, há uma trama, há algo que está a acontecer, há uma ficção. E claro, sabem que os jovens tiram aparentemente mais de 1000 selfies por dia, sabiam? Já há estudos, eu já li um estudo que falava de quantos selfies os jovens tiram por dia. E eu sei que eu ando de transportes públicos em Toronto e os jovens estão sempre portanto, estão a criar uma versão fictícia deles próprios. Por isso é que quando vamos ao Facebook e vemos alguém a fazer coisas lindas, a fazer coisas bonitas, claro que as pessoas querem evitar porem o pior de si aos outros. Mas isso é ficção. Até no Facebook é ficção. Portanto, não estou só aqui a falar da ficção tradicional que encontramos em livros. Portanto, agora a questão da empatia. Determinou-se que a ficção tem este poder todo porque, de uma maneira ou outra, está relacionada com a nossa capacidade empática e com a nossa resposta empática. Suzanne Keane, na área de estudos literários, é a pessoa que lidera as discussões nos Estados Unidos. Ela publicou em 2007 um livro chamado Teoria da Empatia Narrativa. E esse livro tem sido muito influencial nestas discussões. E ela diz que a empatia é o fator principal da nossa reação quanto à ficção. Portanto, o que é a empatia? A empatia, embora seja um sentimento tão antigo como nós, é algo novo. É algo novo porque apenas foi articulado a fins do século XIX. Hoje em dia, nós definimos a empatia como sentir com ou pensar com, o chamado em inglês fellow feeling. Sim, até meados do século XIX, usava-se muito a simpatia, do grego sympatheia, com a intenção de uma ideia de sofrimento coletivo. E a simpatia, de facto, é tal que é muito influente e central, por exemplo, para o romance inglês do século XIX, quanto às ideias sobre o valor moral da literatura, sendo frequentemente usada para despertar o leitor sobre problemas sociais, sobre a desigualdade, o racismo,
questões de género, etc. Até Darwin, Charles Darwin, notou que a empatia não é um sentimento apenas humano, que os animais também têm empatia. E nós podemos ver isso, as pessoas que gostam de animais, que lidam com animais, como os animais se sentem quando morre o companheiro humano, ou como os animais se sentem quando morre outro companheiro, como eles às vezes defendem-se uns aos outros, um mais velhote que precisa, que está fragilizado, e um mais novo que defende, gatos, cães. Vocês de certeza que já viram esse fenómeno. Portanto, a empatia é aliás, onde eu estou, há uma professora de filosofia agora que está a explorar, tem um grande estudo patrocinado pelo governo, que está a estudar as emoções dos animais. Portanto, isto dos animais terem empatia não é nada novo. Portanto, mas é preciso ter em conta que esta relação existe noutros animais e, aliás, já houve vários estudos feitos que as pessoas que crescem, que são pessoas que exibem um grande número, uma propensão para a violência, são tudo pessoas que têm geralmente um historial de abuso e violência contra os animais em criança. Portanto, isto está tudo relacionado, não é? A diferença entre simpatia, hoje em dia, o que nós temos, embora a crítica ainda não tenha um consenso sobre este assunto, há várias definições sobre o que é a empatia hoje em dia, mas geralmente estamos de acordo que a empatia é pensar com ou sentir com. A grande diferença também que se aceita sobre a empatia é que, ao contrário da simpatia, na simpatia nós temos sentir de, pensar de, e geralmente é um sentimento de pena, ou um sentir de pena. Nós temos pena de alguém, nós temos pena de um gato. Com a empatia, nós sentimos o que aquelas pessoas sentem. Não é ter pena. Ter pena implica uma maior distância, a simpatia implica uma maior distância e a empatia implica uma maior proximidade. E simpatia é em inglês, não é português. Em português a simpatia não é ter pena, é simpatizar com uma pessoa. É uma noção diferente. Essa é do inglês. Pois, mas nós quando simpatizamos com uma causa, ou eu simpatizo com aquele problema, nós geralmente também tentamos expressar que temos pena daquilo estar a acontecer. Mas não vejo... Não, mas há várias... Porque há várias definições. Sim, exatamente. E uma delas, que é muito comum, é essa, de haver um sentimento de pena que não é necessariamente o sentimento de pena que nós vemos na empatia. Na empatia somos mais próximos. Sentimos com aquela pessoa. Pensamos com aquela pessoa. Não sentimos por ou pensamos por. Portanto, este discurso, embora, claro, empatia sempre existiu, apenas aparece no dicionário inglês a fins do século XIX e aparece articulado ao desenvolvimento da disciplina de psicologia. Claro, somos empáticos. Argumenta-se que algumas pessoas apenas têm a habilidade de espelhagem, apenas fazem de conta, o que se diz em inglês mirroring, são atores. Sabem que têm que ter qualquer reação e sabem o que é socialmente aceitável e reagem de acordo com aquilo. Portanto, os críticos têm definido mirroring, que é basicamente o teatro da empatia, àquelas pessoas que são de veras muito empáticas e que os críticos definem como perspective shifting, que é mudança de perspectiva. Aquela pessoa de facto consegue adotar
a perspectiva daquela outra pessoa que tem, com a qual nós devemos sentir de facto empatia. Até os anos 50 e 60 do século passado, empatia surgia muito num contexto de introspecção. Hoje em dia existe a empatia, sentir com ou pensar com, e quase sempre em conjunto com comportamentos éticos. Predominam então hoje duas áreas fundamentais. Uma da filosofia moral, dirigida por Martha Nussbaum, e a outra da neurociência e da ciência cognitiva, e o grande representante desta área é Steven Pinker. Ambos defendem a leitura de ficção como atividade moral que influencia o leitor a ser mais empático, a ser mais bondoso e a ser mais atento aos outros. Isto é a tal hipótese que é empathy altruism, empatia altruísmo, que foi defendida pelo psicólogo Daniel Baxton em 2011. Há outra coisa que hoje em dia, estes debates quanto à empatia, à leitura de ficção e às recomendações que os jovens devem ler mais ficção, está ligada também a algo que se descobriu quanto ao autismo e ao síndrome de Asperger, que é, crê-se que as pessoas que sofrem de autismo têm de facto uma deficiência nos processos empáticos e por isso esta investigação está também agora a ser usada em certos contextos para a ajuda de pessoas de autismo. Ficção, mas pode ser também ficção, pode ser uma história visual, pode ser teatro, usa-se muito em dia contos, porque o conto é uma maneira rápida de transmitir uma ideia, de desenvolver e de incentivar uma resposta empática. Descobriram-se também, a fins de 1980, uns chamados neurónios espelho. E acredita-se que estes neurónios espelho são responsáveis pelas nossas respostas empáticas. E tem-se feito algumas experiências sobre este assunto. Por exemplo, descobriu-se que os leitores, os escritores, os artistas revelam neurónios espelhos muito mais ativos e muito mais desenvolvidos do que aqueles que não trabalham nestas áreas. Descobriu-se também que os indivíduos mais empáticos tendem a se dedicar a causas artísticas e sociais. Se os romances foram uma parte íntegra em transmitir empatia, a explosão da leitura também contribuiu para a revolução humanitária, pela capacidade de incentivar as pessoas a saírem das suas visões paroquiais e na criação de uma certa estufa de novas ideias sobre os valores morais e ordem social. Isto de Steven Pinker, do livro Battle Angels. Portanto, existe esta ligação entre leitura, empatia, e é uma ligação que é defendida de Pinker, a base da tese de Lynn Hunt, que é uma historiadora, que examinou, de certa maneira, a explosão do romance fins do século XVIII e século XIX e a ligação do romance à invenção dos direitos humanos. E depois há também, os críticos literários têm aderido muito a este programa, que é Changing Lives Through Literature. Isto é um programa americano. Não é possível. Eu não tenho acesso à internet. Ok. Se vocês fizerem Google Changing Lives Through Literature, é um programa para reclusos em Massachusetts, Estados Unidos. É um programa que começou nos princípios dos anos 90. E como é que o programa funciona? Basicamente, é um clube de leitura,
em que advogados, juízes, reclusos se reúnem. Claro que a escolha de obras raramente escolhem romances, não é? Por serem demasiado extensos, porque alguns dos reclusos não têm as capacidades necessárias para poder abarcar um romance. Portanto, usam muito contos. Isto é um caso em que se usa muito os contos. E o que eles fazem, eles reúnem-se frequentemente e as discussões são discussões democráticas e são discussões geralmente dirigidas por um professor universitário ou por um aluno de pós-grado, que vem basicamente moderar a sessão. E qual é o objetivo? O objetivo é dar oportunidade a estes reclusos a lerem narrativas sobre vítimas e aprenderem o que é ser vítima de um crime, o que é ser mãe, o que é ser mãe de uma pessoa que foi vítima de um crime, o que é ser mãe de um criminoso. O que é interessante é que hoje em dia este programa revela-nos, as estatísticas revelam-nos que eles têm 20% de declínio de reofensas nos reclusos que participam nestes programas. Portanto, aqui temos um caso excelente que revela realmente esta ligação entre ficção e desenvolvimento da nossa capacidade empática. Também já se usa nos Estados Unidos, aqui talvez também, um programa em que os reclusos têm a obrigação de terem um animal com eles. Isto são geralmente cães, que são destinados a trabalhar depois, mais tarde, como alguém. E os reclusos estão encarregados de tomar conta do animal, do bebê, até o animal estar em condições para sair e ir para o seu destino. Isto tem tudo a ver, e está tudo muito, muito ligado a este programa que foi criado, penso que em 91. Penso que em 91. Laboratório MAR. Eu não tenho acesso à internet, não é? Aqui? Não, faz mal. Tenho que vos contar a história do Laboratório MAR. Porque o Laboratório MAR, eu li várias coisas que faziam referência em que o Laboratório MAR era um dos laboratórios com mais reputação sobre estudos entre a leitura de ficção e empatia. E finalmente eu tentei descobrir onde é que ficava este Laboratório MAR. Bem, o Laboratório MAR fica em Toronto. Dá jeito, não é? Só que eu não sabia que o Laboratório MAR ficava em Toronto, na minha universidade. Porquê? Porque o Laboratório MAR é dirigido por um professor de psicologia chamado Raymond Marr. Por isso o nome é Marr. Mas eu não tenho a mínima necessidade de ir ao edifício de psicologia. Por isso eu nunca tinha encontrado o Laboratório Marr. Porque eu faço parte de uma universidade onde somos 60 mil pessoas. Portanto, eu vou aos meus edifícios, eu vou e saio. Portanto, já estão a imaginar a minha alegria que foi saber que o Laboratório MAR não só era em Toronto, era na York University. Portanto, para vocês terem a ideia que é uma ilha enorme. A York University é uma ilha enorme. Desde então, eu já conheci o Raymond Marr, já o visitei no laboratório e, de facto, tudo o que é feito no Laboratório MAR é publicado online. E se vocês puserem o Laboratório MAR, está em inglês, claro, mas vão ter acesso a algumas destas coisas, alguns dos artigos estão lá e alguns dos relatórios em que algumas destas conclusões que eu vos deixo aqui. Portanto, eles têm feito uma série de experiências. Porquê? Porque o Raymond Marr, também em criança, lia muito. E ele começou a pensar naquela coisa, em inglês chama-se bookworm, acho que em português chama-se rato da biblioteca, não? Rato da biblioteca é feio em português, eu acho. Porque geralmente as pessoas não gostam de ratos. Portanto, é feio. Também worm, minhoca.
Minhoca do livro, também não é muito bonito, não é? Mas, portanto, uma das questões que o Raymond Moore tinha quando era criança, gostava muito e que ficou, depois para mais tarde que ele estudou, era se as pessoas que liam muito tinham menos capacidades sociais. E de facto, é ao contrário. As pessoas que leem muito aprendem sobre os tais comportamentos, têm acesso a uma gama de comportamentos sociais e de situações sociais, e ao contrário do que se pensa daquela imagem ou daquela pessoa que é o tal rato de biblioteca ou a tal minhoca de livro, não são pessoas que têm menos capacidade de se relacionarem uns com os outros. Portanto, eles têm feito vários tipos de experiência: resposta galvânica da pele, eletromiografia facial, experiência de leitura de imersão, Immersion Reading Experience, e várias experiências sobre teoria da mente. Teoria da mente é a habilidade de compreender o que outra pessoa pensa ou sente, baseado nas suas expressões, comportamentos e circunstâncias. Portanto, diz-se hoje em dia que as pessoas autistas têm qualquer deficiência nesta habilidade, que de facto não conseguem compreender de acordo com a teoria da mente. Algumas coisas que o Raymond Moore, algumas conclusões. De facto, os participantes em experiências de leitura de imersão revelam respostas empáticas mais rápidas e mais frequentes. Que tipo de experiência de leitura de imersão? Portanto, eles dão aos grupos uma ficção, uma leitura de algo breve, mas muito emotivo, e numa das experiências, um dos participantes ou das pessoas que trabalham lá passam pelo grupo e deixam cair algo. E tem-se observado que os participantes que tiveram esta experiência muito emotiva logo tentam ajudar e recolher o que a pessoa deixou cair. Os outros não. Os outros já não fazem ou têm uma resposta mais demorada. Descobriu-se também no laboratório Moore que os leitores, que eu já vos tinha dito, que os leitores e escritores de ficção revelam neurónios espelho mais desenvolvidos, mais ativos e também uma melhor teoria da mente. E a tal coisa que é o tal rato da biblioteca, que afinal tem maior conhecimento social e não menor, e tem maior conhecimento social devido ao facto que sim, que aprende muito desse comportamento e dessas situações sociais nos livros que lê. Questões a considerar. Bem, uma das questões a considerar é o que agora os críticos falam, que é a empatia difícil. Que é o seguinte: se nós empatizarmos apenas com aqueles que reafirmam as nossas sensibilidades, nós não conseguiremos entender a amplitude, a complexidade e a diversidade humana. A chamada empatia difícil permite-nos abarcar mais vivências, identidades mais expansivas e, especialmente, sermos mais críticos quanto aos contextos sociais e aos problemas atuais. Como é um exemplo, por exemplo, nós podemos ler a narrativa de alguém que cometeu um crime. Não se pede que o leitor se relacione ou se veja representado ou que empatize com a pessoa que cometeu o crime. Mas um leitor que tenha uma habilidade empática, a tal que não seja o tal espelho, não é? Que seja mais uma habilidade de perspectiva
esse leitor consegue entender com bastante empatia o contexto social, muitas vezes. Pode ser a degradação da família, pode ser um problema de infância, pode ser um indivíduo que passou a sua vida exposto a certos problemas sociais, mas uma pessoa totalmente marginalizada dos outros. Conseguimos entender que aquela vivência foi, o resultado daquela vivência foi realmente a causa do crime. Portanto, não é que nós vamos agora nos associar a alguém que pense diferente de nós, mas vamos tentar compreender e vamos ter uma visão mais aberta o que é ser outro e ser outro noutro contexto social, económico, racial, religioso, etc. Ou que seja. E por fim, temos que considerar e temos que ter em atenção, e isto é um outro debate que está a surgir atualmente quanto à questão da empatia, nós temos que ter atenção à questão da romantização da literatura empática. Que a empatia, de facto, pode ser usada como ferramenta de dominação, pode ser usada como objetificação, paternalismo benevolente, vê-se isso muito nos encontros coloniais. Que os portugueses pensaram que os brasileiros deviam ser assim, porque eles, afinal, coitadinhos, precisam de nós, eles não têm escrita, eles estão nus, portanto, nós temos que surgir como elemento civilizador. Surgiu há pouco tempo um caso no Canadá que foi uma senhora amante de animais que tirou um cão de uma pessoa que vivia na rua. Isto surgiu muita problemática e muita controvérsia. Porquê? Porque ela, na sua capacidade, no seu paternalismo benevolente, pensou que estava a fazer uma boa ação, que era salvar o cão. Só que o cão era companheiro daquela pessoa. E aquela pessoa e aquele cão tinham uma intimidade e tinham uma empatia. E aquele cão ajudava aquela pessoa no sofrimento diário. Portanto, nós temos que ter cuidado para não considerarmos esta romantização. Muitas vezes aparece Jorge Amado, por exemplo. Jorge Amado, durante décadas, foi pouco estudado e muito criticado pela romantização da pobreza, pela romantização da prostituição, que ele muitas vezes apresentava nos seus romances, estas pessoas que pareciam serem pessoas ideais, sem de facto falar dos verdadeiros problemas das vidas deles, da pobreza, da miséria, da fome, dos motivos pelos quais as mulheres tinham que se dedicar à prostituição, pelos desequilíbrios sociais e económicos. Portanto, é preciso estar sempre consciente das verdadeiras estruturas de história e a história de opressão e de poder. Portanto, não podemos também pensar que esta questão da empatia narrativa não é uma questão muito complexa e que estão a surgir estas duas grandes questões que eu vos apresentei aqui no fim. No Canadá, as palestras são geralmente de 20 minutos, porque, aliás, já se fez um estudo que as pessoas só têm atenção para 20 minutos. Eu acho que falei mais de 20 minutos, por isso, desculpem-me, e se perderam metade no fim é porque nós não temos capacidade para ouvir as pessoas falar. Eu também sinto que quando venho aqui que as pessoas falam demais. Por isso, sinto um bocadinho mais à vontade para me alongar depois dos 20 minutos. Pronto, fico por aqui.